amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, essa casa vai ser linda se Deus for o construtor. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Voltamos com o programa Deus com a gente, falando hoje da família. A família, dom de amor. A gente vai agora conhecer a história de vida do Alex Miller, da Maria e dos 6 filhos que enriquecem a família desse casal. Acompanhe com a gente. Alex e Maria estão casados há 15 anos. E desde o início, a palavra de ordem dentro do relacionamento deles é planejamento familiar. E não pense você que planejamento familiar é sinônimo de se ter 1 ou 2 filhos. Não. No caso deles, o planejamento foi de uma família bastante numerosa. Mas antes de entrarmos nessa questão, vamos apresentar a história do casal. Maria é enfermeira. Foi criada numa família extremamente católica e teve 10 irmãos. Daí já dá para se ter uma ideia de onde vem o gosto por uma família numerosa. Alex é jornalista, filho único de uma família sem religião definida. Realidades contrastantes que resultaram em grandes diferenças de ideais e de comportamentos nos primeiros anos de matrimônio. De fato, ele não tinha uma religião, não tinha religião nenhuma definida, fé nenhuma definida, né? Isso é assim, um pouco dolorido, porque eu olhava meus pais e sonhava com aquele casamento bonito, aquele casamento matrimônio mesmo, né? Eu digo, aquele casamento em Deus. Me casei em 99 e até 2005, mais ou menos, a minha vida foi sempre daquele mesmo jeito. Eu acabei, nesses primeiros anos de casamento, caindo mesmo no mundo, né? Então, traí minha esposa muitas vezes, fui a todo lugar que vocês possam imaginar, participei de coisas assim horrorosas em viagens que eu fiz, assim, tudo isso que as pessoas sabem que acontecem quando a pessoa não caminha no lado certo. E aí, no ano de 2005, né, nessa passagem de 2005 para 2006, muitas coisas eu já vinha fazendo de errado e isso veio à tona. E a minha esposa descobriu. Com os olhos voltados para Deus, Maria perdoou o marido de todos os seus erros e seguiram adiante com o casamento, que já tinha como fruto 3 filhos. A partir dali, Alex passou a acompanhar a mulher na caminhada da fé e pouco a pouco foi vendo sua vida ser transformada. E aquele momento foi um marco para mim, né, na minha vida. E foi a partir dali que começou a minha história de conversão. A minha história de não cair de novo. E a partir dali eu falei, olha, eu falei comigo mesmo, ou eu me entrego para minha família, para minha esposa e para Deus, ou eu continuo vivendo essa vida de solteiro mesmo sendo casado. Então era uma escolha que eu tinha que fazer. E eu sabia que a escolha certa seria a de aproveitar, entre aspas, o perdão da minha esposa para construir uma nova história. E a partir dali eu comecei a buscar construir essa nova história. E aos poucos, acho que o próprio Alex, ele diz isso, eu não sei, né, se ele acabou contando, que ao ver o testemunho de um casamento assim, de conhecendo os casamentos baseados em Deus, aquele que tem o perdão diário, aquele que tem a aceitação das divergências do mundo ou das dificuldades, né, do mundo, aceitando e conseguindo lidar com isso, passar sobre isso, vivenciar tudo isso, para ele foi muito forte. E o sonho de família grande se completou com a chegada de mais 3 filhos. Hoje são 6. Poderiam ser 7 se Maria não tivesse perdido o último com 2 meses de gravidez.
e a rotina é bastante intensa. Os filhos estudam em períodos diferentes. Enquanto uns chegam, outros saem. Tudo tem que ser cronometrado. E ainda tem o trabalho, a participação na igreja e, claro, aquele tempo precioso de estar em família. A hora do almoço é uma das mais importantes, um momento em que a família toda consegue se reunir para conversar, partilhar e rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo alimento que vamos comer. Nunca nos deixe faltar e alivie a dor daqueles que passam fome no mundo. Que um dia participemos do banquete celestial. Amém. A nossa parte de tentar formar as crianças, de passar para eles esses valores, a gente tenta fazer, né? De levar a missa, de ensinar, de rezar em casa, de rezar o terço diário. Às vezes não com todos, mas quando a gente está no carro, a gente aproveita para rezar o terço. Quando a gente está em casa, antes de dormir, a gente coloca as crianças na cama. Então é o momento para a gente rezar o terço, e eles vão adormecendo, ouvindo o terço, para construir na vida deles, no coração deles, esse desejo também de seguir aquilo que os pais sempre passaram para eles. Então, o que pode acontecer de alguém desviar? Pode, né? Porque cada um tem sua liberdade, repito. Mas a gente tenta fazer de tudo para cumprir o papel de pais que se preocupam com esse assunto, né? Me sinto realizada em poder contar com um marido do lado, que dá um apoio para lutar com uma família grande, porque é difícil, né? A responsabilidade da educação para serem bons homens, formados para a sociedade, porque eu tenho a consciência de que eu tenho que formar homens bons para que eles possam servir a sociedade, né? Eu acredito plenamente que sendo homens bem formados em Deus, vão ser responsáveis no trabalho, vão ser responsáveis com as outras pessoas, nas relações, né? E a gente passa por situações, assim, às vezes constrangedoras no mundo, quando a gente se depara com as pessoas por aí, né? Ainda mais quando a gente está com todos, né? Nós vamos à missa em família aos domingos, né? E isso causa escândalo na própria igreja. Quer dizer, a gente sabe que é uma coisa incomum hoje em dia, né? Já cansei de ver, por exemplo, ministro da Eucaristia dando Eucaristia para minha esposa e antes de dar a comunhão falar, agora fechou a fábrica, né? Quer dizer, é uma coisa que você passa por situações que infelizmente a gente é obrigado a deparar e a driblar e já dar a resposta, porque também nós temos que acabar formando as pessoas que a gente encontra por aí. Alex e Maria participam de uma comunidade de leigos chamada Famílias Novas, fundada em 2006. Levam a experiência da casa deles para outras famílias e testemunham o quanto vidas e histórias podem ser transformadas quando se faz a opção por Jesus Cristo. Ai, nossa, me sinto, além de me sentir outra pessoa, e muitas vezes incompreendido até por parte da minha família mesmo, né, minha família de sangue, virei eu fanático, alienado, isso eu já ouvi muito entre o meu convívio familiar, social, enfim, profissional, mas não tem problema, porque eu aprendi que acima de tudo está Deus, está o amor de Deus. Eu me sinto realizada, eu não tenho dúvida de que é uma realização. É muito mais do que uma realização profissional, muito mais do que uma realização pessoal, porque eu diria que ela é sobrenatural, uma realização espiritual. Eu estou super tranquila com Deus, com a minha consciência, com o que eu acho que se espera da minha vida, né? E ter o Alex hoje do lado, que acredita que vale a pena investir nisso tudo, pensando nesse futuro, eu acho que é a melhor coisa que eu posso falar para Deus obrigado, que é uma delícia poder contar com Ele, que acredita nesse mesmo plano de Deus e que me dá esse apoio. Eu me sinto muito mais feliz, me sinto mais completo e me sinto cada vez mais com a responsabilidade de buscar a santidade. E como eu falei no começo, a busca pela santidade só vai acabar quando a gente morrer, né? E se nós vamos ser santos ou não, isso eu só vou saber depois que eu estiver morto. Então, a busca tem que acontecer, né? As crianças me ajudam muito para isso, a família me ajuda muito para isso. Então, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas manias, com os nossos vícios, a gente luta e eu me sinto muito mais completo e com os olhos mais abertos, ou com os olhos totalmente abertos para aquilo que eu sei que é o mais importante, que é o foco em Jesus Cristo.
família Dom de Amor, obrigado Alex Miller, obrigado Maria, obrigado criança, 6 filhos, exemplo de família como dom do amor de Deus. Que as nossas famílias estejam sempre abertas a esse amor que vem do mais alto dos céus. Vou para o intervalo, volto daqui a pouco para o sorteio do CD És o Meu Senhor e as orações diante da Virgem Maria. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará.